E aí, galera, beleza? Seguinte, vamos lá. Muitas pessoas, né, falam, suporte, resistência, algo muito básico, porém não é bem assim, né? Andei vendo muitos traders falando sobre essas regiões de maneira muito básica, muito simples e às vezes nem sempre funcional. Porque o que é simples não é funcional, né, galera? Se fosse simples, convenhamos. Todo mundo daria certo no mercado, todo mundo lucrava e tava tudo certo. Mas, bem, o que eu quero passar para vocês é regiões de que level, que são regiões de suporte e resistência. Por que eu quero trabalhar essas key levels? Principalmente de 1.000 em 1.000 pontos. Tá vendo essa coluna aqui direita do TradingView? A gente vai trabalhar isso aqui de 1.000 em 1.000. Olha só. Quando a gente puxa para baixo para cima, para baixo para cima, ela arredonda. Então, ó, quanto mais eu aproximo, pimba, acertei. 1.000 em 1.000. Olha só. 9.000, 10.000. 11.000 e por aí vai. Para gente ter um foco ali melhor de interpretação de regiões válidas de suporte e resistência, o preço tem que trabalhar em ambos os lados. Como assim, Alexandre? Bora lá. Vamos supor aqui, ó, vou colocar uma linha horizontal para demonstrar aqui para vocês. Por exemplo, o preço vem, toca, toca, e toca novamente. Você vai exercer aqui alguma compra só porque ele tocou duas vezes aqui? Poderia ter tocado até 10 vezes aqui, que eu consideraria uma região crua. Aprendi isso com Raul Gonzalez. Para a gente considerar uma região válida de suporte e resistência e não uma região crua, a gente vai esperar o preço trabalhar da seguinte forma. Ele vai tocar, pode tocar uma, duas, 500 vezes, mas o preço tem que trabalhar em ambos os lados. A região tem que ser trabalhada tanto como suporte, tanto como resistência. Por isso que o ideal não é a gente falar, nossa, olha uma região de suporte, aí olha uma região de resistência. Não, é suporte e resistência. Beleza? Então, olha aqui. Aqui seria um ponto interessante para venda. Por quê? Porque o preço trabalhou em ambos os lados antes. Entenderam? Então, eu quero que vocês se atentem a isso. Seria a mesma coisa que ele rompesse aqui e testasse aqui depois. Beleza? Alexandre, mas como eu vou saber quando é a hora certa de vender ou comprar nessas regiões? A gente vai aprender com a padronização dos gráficos. Beleza? A gente vai ver isso mais adiante. Mas o nosso foco aqui é conversar sobre as key levels. As key levels, a gente vai fazer essa marcação de 1.000 em 1.000 pontos. Por quê? Porque de 1.000 em 1.000 são regiões mais fortes. A gente, inclusive, vai anotar, né, fazer a marcação dessas regiões no diário, tá? Aqui, ó, canto superior esquerdo, direito, acima aqui, ó, no canto superior esquerdo. A gente vai colocar no diário e a gente vai diminuir aqui até bater 1.000 em 1.000, beleza? Então a gente foca no preço atual. O preço está aqui, ó, o preço tá próximo dessa região de 1,08. Então a gente vai pegar e marcar três regiões, como se fossem máxima, mínima e 50%, ok? Primeiro, próximo ao preço. Qual a região mais próxima ao preço? 1,08. Então eu colocaria aqui acima 1,09 e aqui 1,07. Pronto. Cerquei o preço com 50%, máxima e mínima. Dou dois cliques na linha, arredondo aqui, ó. Opa, arredondou. Mesma coisa aqui, ó. Arredondou. Aqui também, arredondada. Ok? Perfeito. Já colocando no H4, inclusive, terminando essa explicação, quero que vocês façam esse exercício de demarcar essas regiões de 1.000 em 1.000 pontos, beleza? Ah, Alexandre, mas eu posso estar marcando de 500 em 500, de 250 em 250, de 200 em 200, de 100 em 100? Você pode. Eu recomendo, inclusive, até focar no máximo de 500 em 500. Por que menos que isso eu não vou recomendar para vocês? Porque para a gente identificar essas regiões, a gente tem que identificar, assim como os padrões, sempre um time frame maior, do macro ao micro.
do H4, descendo para o H1, para o M30 e para o M15. A gente precisa de um direcionamento macro para executar o nosso day trade ali no M30 e no M15. Se a gente ficar focando muito em M15, muito em M30, é muito ruído. Então, a padronização nem sempre ela vai ser respeitada, talvez, em termos de projeção, porque ela pode estar presa em uma consolidação. Ela vai até respeitar seu ponto de retração, mas e a projeção, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Sempre esperar um direcionamento macro para depois agir no micro. Então, olha só, marcamos de 1.000 pontos no diário. No H4, eu vou tirar o zoom. Eu vou tirar o zoom para a gente ver como o preço trabalhou em ambas as regiões. Olha isso daqui. Olha como ele respeita as regiões. Olha quando ele rompe e faz o pullback. Subiu. Respeitou bem. Mesma coisa. Olha quando ele rompe aqui, faz o pullback. Respeitou. Caiu. Entendeu? Eu quero que vocês foquem nisso. Então, vamos observando sempre como funcionam essas regiões, porque a gente vai começar a entender que esse é o nosso ponto chave de entrada. Não um ponto chave de entrada, mas um ponto a ser observado. Pô, chegou nesse ponto aqui, que é uma região interessante essa aqui level. E para complementar sobre key levels, são números aonde os positions, né, os traders que entram mais a longo prazo, a swing trade, acima do swing trade, consideram regiões importantes porque sabem que nesses números, nesses preços, o preço ele trabalha tanto como suporte ou como resistência. Então, se ele está numa tendência de queda, a continuidade, o certo ali é ele fazer um pullback para continuar caindo. Se ele manipular, estiver numa consolidação, o risco de manipular naquela região é muito grande. Então, é um ponto-chave dos positions, por exemplo. Então, a gente tem que se atentar a isso para pegar um direcionamento macro. E aí sim, depois que o preço indicou a queda ou a alta para a gente, fazendo, por exemplo, pullbacks nessas regiões, aí sim a gente cai para minutagem, para o H1, beleza? Não se preocupem, que a gente vai vendo de confluência por confluência durante todo esse material aqui que eu criei para vocês. Então, isso daqui não é nada mais, nada menos que mais uma confluência, beleza? Olha só como é interessante quando a gente falei sobre esse rompimento aqui, ó, e esse pullback. O preço faz um pullback na média, uma média de 25. A gente também vai estar conversando sobre essa média, que aquilo não é nada mais, nada menos que uma confluência. Ah, o meu operacional é operacional de média. Isso não existe, pessoal. A média só é mais uma confluência. Mais uma vez, se fosse simples, se você ficar caindo nesse papinho de guru de mercado, que, eu opero média, eu faço isso. Você lucrou com isso? Se você lucrasse, você não estaria aqui, certo? Então você está tendo dor de cabeça. Então eu venho com algo claro que o pessoal lá fora passou para mim e eu quero passar para vocês. Nada mais, nada menos que uma confluência. A linha, ela vai servir, essa média, só um exemplo básico aqui, tá? Quando eu for falar dela futuramente, como uma tendência. Porque às vezes fica complexo de eu puxar uma linha de tendência assim muito para cima para identificar os toques ali e tudo mais, o canal. Então a média ela vai servir como esse apoio, como vocês podem ver, ó. Rompeu, tocou, como se fosse uma tendência, ó. Manipulou, voltou para dentro da região. Ah, o que é manipular, Alexandre? Calma, tem um vídeo falando sobre isso. Beleza? Isso que eu queria passar sobre as key levels para vocês, pessoal. Dá até pra gente, ó, no próprio H4, deixar de 500 em 500. Vamos colocar uma linha aqui para ver se respeita de 500 em 500. Olha só, 1.07500. Vamos colocar, fazer o seguinte, vamos colocar retângulos, melhor. Olha só, vou esticar esse retângulo aqui, tá ótimo. Duplicar ele, vou colocar aqui nessa região, entre essas regiões aqui de baixo. Olha só como o preço respeita também esses 50%. Tá vendo? Mesma coisa aqui, tem mais toques. Olha só, olha só, galera, como o preço respeita. Tanto respeita como um suporte, como resistência. Então, nossos pontos a se observar estão aqui, ó, nesses pontos. O que acontece ali no micro? O que acontece no macro? Sabe? Qual é a região
que bate ali da minha Fibonacci, que vocês também vão ver aí ao longo dos vídeos, que confluencia com essas regiões que me mostram uma oportunidade de mercado. Então fica de exercício para vocês, tá? Façam essas marcações de 1.000 em 1.000 pontos, ok? Não se esqueçam, para vocês entenderem um pouco mais sobre essas regiões de suporte e resistência, as que levam as regiões-chave. Não se esqueçam, 1.000 em 1.000 pontos, marcou no diário, cai ali para H4, vê como o preço trabalha essas regiões, vai observando o mercado passado, usa aqui a ferramenta Replay de Mercado, faz uns backtests, que eu tenho certeza que vocês vão tirar muito proveito. Lembrando, é só mais uma confluência, tem muita coisa por vir. Bons estudos.